Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é o Jonatas E aqui é o Lucas. e esse é o Pode Confiar. E aí Lucas, como foi sua semana? Muito boa, John. Que bom, cara. Qual é o assunto que a gente vai falar hoje? O assunto de hoje é o espírito e a noiva dizem vem. O espírito e a noiva dizem vem. E por onde a gente começa? Eu acho que nós podemos começar falando sobre quem é a noiva. Aonde surgiu essa noiva? Ela é uma pessoa? São várias pessoas? Quem é essa noiva? De onde ela saiu? E um ponto de partida seria em Mateus 16, 13, que é quando Jesus está próximo da região de Cesareia de Filipe e ele pergunta aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Então Pedro responde: uns dizem que o senhor é João, outros Jeremias ou algum dos profetas. E em seguida Jesus pergunta: mas e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E a partir disso Jesus diz quem Pedro é, e ele disse que a partir dessa afirmação, a partir desse fundamento de quem Jesus é, ele vai edificar a sua igreja. Então a noiva é a igreja. Esse é o ponto onde Jesus fala pela primeira vez a respeito da igreja. Nesse caso, a igreja, sendo a noiva, é a igreja que apressa a vinda do Senhor. Isso. O Espírito, que é o Espírito Santo, ele diz vem. E a esposa, que é a igreja, que é a noiva, né? Ela diz vem. Então você vê que o fundamento da igreja é Cristo. Sim. Então a igreja naturalmente já nasce conectada com Cristo. A igreja não nasce nem se move fora de Cristo. Ele diz: a partir disso edificarei a minha igreja. Uau, é incrível saber que desde aquela época Jesus já pensou na unidade da igreja e no significado maior em relação à questão de estarmos unidos com ele, né? Para a igreja se tornar noiva, então ela tem que ser uma só. Vamos falar um pouco sobre a igreja ser uma só. A igreja sendo um organismo. Sim, na palavra você vai conseguir perceber a igreja como um corpo. Jesus olhando para a igreja assim como um corpo. Paulo tratando a igreja assim, né? São muitos membros, diferentes funções, mas um mesmo organismo. Ela é muito parecida com o corpo humano mesmo, né? Você imagina o corpo humano, ele tem muitas células bem distintas umas das outras, né? Por exemplo, o tecido ósseo, o tecido nervoso é bem diferente. Entretanto, eles colaboram para o bem-estar do mesmo organismo. Sim. Então, assim é a igreja. A igreja não é um grupo de pessoas que são iguais, feitas de uma mesma forma. São um grupo de pessoas totalmente diferentes. São uma família com pessoas distintas umas das outras. Entretanto, possuem um mesmo noivo. Elas estão inseridas no mesmo ambiente, olhando para o grande dia do Senhor. Cara, eu já tive a experiência uma vez de montar um quebra-cabeça. Aqueles quebra-cabeça bem grandes, sabe? Que são várias pecinhas bem pequenininhas e cada pecinha é diferente uma da outra. Só que, se você não colocar aquela pecinha no lugar que ela encaixa, ela vai fazer falta no todo. E aí eu vejo o contexto da igreja hoje, sabe? Tantas pessoas que vão pra igreja e não fazem nada, elas pensam: qual é o meu papel na igreja? O que eu tenho que fazer na igreja? No episódio passado a gente falou sobre a questão de ser seguidor ou ser multidão. Isso. Aquela pessoa que quer ser seguidor e não quer ser multidão, como? Ela vai pensar em relação ao corpo. Essa pessoa, ela vai buscar o bem-estar do organismo, né? Talvez a função dessa pessoa ainda não exista na igreja. Então, ela tem que pensar fora da caixa, né? Ela tem que pensar como ela sendo uma pessoa única, com uma contribuição única para o corpo. Exatamente. Eu penso da mesma forma, sabe? Às vezes na igreja falta atitude do membro. O membro que ele vai no culto e ele percebe: poxa, a mídia dessa igreja tá um pouco baixa. Eu sei mexer um pouco no Instagram, sei mexer um pouco no Facebook. Eu poderia postar alguma coisa? Entendeu? Essa pessoa, ela já pode criar uma função. E é uma função que ela vai fazer que outra pessoa talvez não consiga. Nem todo mundo sabe tocar, nem todo mundo sabe pregar, mas deveria. Nem todo mundo sabe mexer no computador, nem todo mundo sabe afinar um violão ou qualquer outras coisas. Nem todo mundo é tão bom com limpeza, ou com comida, ou com pessoas. Isso mesmo. Então, cada pessoa, ela é única. E esse fato de cada pessoa ser única é o que faz
o corpo de Cristo se movimentar, que une o corpo, né? Isso. E eu acho que parte de um ponto em que cada um de nós recebeu uma porção de Deus. Sim. Por exemplo, durante a ceia é falado sobre discernir o corpo de Cristo. Então, quando você para e pensa no contexto de ceia, você vê que Jesus, ele parte o pão. Ele não diz, vem Pedro, pega esse pão inteiro só para você. Vem João, pega essa garrafa de vinho e toma ela todinha. Não, ele parte o pão. Então, você comeu um pedaço do pão que eu não comi. Você bebeu uma porção do vinho que eu não bebi. Então, há uma porção sobre você e há uma porção sobre mim. Dadas pelo mesmo mestre, pelo mesmo noivo. Então, nós temos algo a contribuir. Nós temos algo que nos foi dado e que é único, que foi pensado com muito amor, de forma muito especial. Então, Lucas, agora falando um pouco sobre a igreja dentro da igreja. Foi um assunto que a gente falou no episódio passado e também é relevante nesse episódio. Como é que faz essa diferenciação da igreja dentro da igreja? Como é que Deus faz essa diferenciação? Deus tem uma intimidade com a sua igreja tem uma intimidade com ele. Até porque a palavra se refere a ela como a sua noiva. Ela não é qualquer pessoa desconhecida, né? Ela não é a multidão que está ao redor e não tem intimidade, não sabe o que o seu mestre faz. Mas ainda assim, Deus não separa essas pessoas. Você vê a história do joio e do trigo. Quando os servos perguntam ao dono da fazenda se ele quer que o joio seja arrancado, ele diz, não, deixam que cresçam juntos, mas naquele dia um será queimado e o outro será guardado. Isso é muito, muito forte, porque às vezes você está dentro da igreja achando que você é trigo, mas você é joio. Ou seja, cuidado para você não ser joio. Cuidado com as tuas obras aí. Porque as tuas obras, elas testificam quem você é. Sim. Não são as tuas obras que vão te salvar, mas elas vão testificar que você é salvo. Que você, na verdade, é pertencente do povo de Cristo. Isso. E então, Deus se dirige à igreja como se ela fosse um corpo e um organismo, né? Então, por exemplo, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, versículo 15, Deus fala assim, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então olha só como Deus se dirige à igreja, né? Essa é uma das 7 cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então ele diz, eu conheço as tuas obras. Ele está se referindo a um corpo, a um organismo que está se movimentando. Alguns, digamos assim, de acordo com a sua vontade, outros não. Só que ele se refere a esse organismo como uma intimidade. Eu conheço as suas obras. Não são obras muito boas, mas eu conheço as suas obras. Você, caro ouvinte, que acha que pode enganar a Deus, você está muito enganado. Gostou do trocadilho? Não tem como enganar a Deus, né? Jesus, ele estava crucificado ao lado de 2 ladrões. E um deles falou, Senhor, tem piedade de mim, lembra de mim quando você estiver no paraíso, né? Pediu perdão para Deus, falou que ele não era merecedor de estar lá do lado dele. E Jesus falou assim, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso. Ou seja, Jesus conhecia ele, conhecia o coração dele. Ele teve um arrependimento genuíno. Então é aquela máxima de que, aquele cara ali passou a vida inteira pecando. E aí no finalzinho da morte dele, ele foi ou não foi salvo? Aí a questão, só Deus que pode julgar. Porque só Deus conhece o coração daquela pessoa. Se aquela pessoa teve um arrependimento genuíno no momento da morte dela. No momento em que ela pediu socorro. A Bíblia fala que se você pedir socorro de Deus, ele vai te ajudar. Aqueles que pedem por socorro serão salvos. Então, voltando um pouco o assunto, não tem como você enganar a Deus. Ele conhece as obras. E eu percebo que nessa passagem, ele não fala apenas do corpo, ou seja, da igreja em si. Ele fala também do individual. Ele fala, eu conheço as suas obras. Então ele conhece cada membro de dentro da igreja. Isso é muito importante porque se você pensa no nosso contexto, né? Você talvez está ouvindo a gente, você é casado e você não se casa com alguém que você não conhece. Verdade. Então o noivo
um dia ele virá encontrar sua noiva. Ele não está buscando uma noiva desconhecida ou ele vai iniciar um relacionamento. Tanto que no contexto em que Jesus estava inserido, você não vai achar, por exemplo, a palavra namoro. Porque naquele contexto, toda vez que um homem se aproximava de uma mulher, ele se aproximava com a intenção de casar. Mas ele já tinha uma ideia de quem era aquela mulher, de quem era a família dela, as obras, toda a vida dela. Então, Jesus ele não vem para iniciar um relacionamento, para nos conhecer. Ele já nos conhece. Você não casa com uma pessoa que você nunca viu. Isso. Pô, tem uns malucos que casam hoje na internet, né? E tu já sabe que dá muito errado. Eu falo por mim mesmo, eu tô noivo. E a pessoa com quem eu vou me casar, eu conheço desde criança. Eu sei quem são os pais dela. Eu sei quem é a família dela. Eu conheço o ministério em que ela participa. Nós somos do mesmo ciclo de amizade. Então, eu tenho segurança absoluta de que eu quero casar com essa pessoa. Isso. Eu não ia ter a mesma segurança com alguém que eu acabei de conhecer. Então, assim, o que você falou tá completamente certo. E faz muito sentido. Então, agora continuando sobre o que a gente estava falando, esse corpo, a igreja, a noiva, ela carrega uma mensagem. E qual é essa mensagem? O corpo de Cristo, quando Jesus veio, ele apresenta um evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é uma notícia a respeito de um acontecimento. Só que Jesus ele não apresenta qualquer notícia, ele apresenta o evangelho do reino. Então, esse evangelho é o que a igreja carrega. Ela carrega essa notícia, essa boa notícia. Então quer dizer que evangelho significa notícia. Em que contexto histórico? No contexto da época, a palavra evangelho, assim como a palavra igreja e apóstolo, elas já faziam parte no contexto em que Jesus estava. Então, o evangelho era uma notícia a respeito de um fato, um acontecimento. Por exemplo, digamos que uma cidade estava em disputa por 2 reis e um rei vencia a guerra. Então, quem anunciava esse resultado para a cidade era o portador do evangelho, um mensageiro. Então ele acompanhava o resultado e ele voltava na cidade e ele anunciava para a cidade o que tinha acontecido. Então ele dizia, o rei tal venceu a guerra e daqui a tanto tempo, que poderiam ser meses ou anos, ele vai voltar e tomar a cidade que agora é dele por direito. Então a igreja carrega uma mensagem assim, que é escatológica. O que é escatologia? Seria o estudo do fim dos tempos. Então, essa mensagem da igreja, ela é escatológica pelo fato de que ela narra um acontecimento e aponta para algo que vai acontecer. Então ela diz, Cristo veio, pagou pelos nossos pecados na cruz, ressuscitou, foi assunto ao céu, mas um dia ele voltará para buscar a sua noiva. É incrível, né? Naquela época, as pessoas elas se reuniam no conselho para legislar o que eles tinham que fazer na cidade deles. E nesse contexto também, igreja hoje seria o quê? Nesse contexto, por exemplo, Jesus estava numa cidade chamada Cesareia de Filipe, que funcionava como uma eclésia, né? Que seria uma igreja. Eclésia, essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. Como eu disse, a igreja não foi algo que Jesus inventou, já existia algo do tipo nessa época, né? Então, essa cidade, toda vez que ela tinha um problema, uma questão a ser resolvida, as pessoas se reuniam em um lugar que era chamado de aerópago, que seria, por exemplo, como o Senado, né? As pessoas se reúnem ali para tomar decisões, né? Algumas meio atravessadas. Mas seria mais ou menos aquilo. Elas se reúnem para resolver as questões daquela sociedade. Então, Jesus, dentro desse contexto, ele diz... Sobre essa sua afirmação, Pedro, de quem eu sou, estabelecerei a minha eclésia, a minha igreja. Então, a igreja, esse corpo que está em movimento, que aguarda o seu esposo, ele também tem uma responsabilidade com a sociedade. E que responsabilidade seria essa? Seria uma responsabilidade, eu diria, não só espiritual, do ponto de vista de somente orações e a pregação, mas também de um ponto de vista social. Você vê que Jesus, ele multiplicou pães e peixes. Ele não estava multiplicando pães e peixes para curar algum tipo de doença, mas para alimentar mesmo as pessoas. Então a eclésia dele, ela estava em movimento dessa forma, o corpo bem unido, em perfeita harmonia, causando um impacto na sociedade. O verdadeiro cristão tem, por obrigação, ser um mensageiro. Sim. Ele é convidado a compartilhar essas boas novas, a compartilhar o que Jesus é. Isso.
a compartilhar o que vai acontecer quando ele voltar. E tá perto, hein? E tá perto. O mensageiro, ele não pode cometer o erro de pregar uma mensagem pela metade. O mensageiro, ele não poderia só entrar na cidade e dizer quem venceu a guerra. Ele teria que entrar e dizer quando ele voltaria. Dizer que voltaria para tomar o que era seu. Isso é muito importante porque tem muita gente hoje que prega um evangelho pela metade. Vende um evangelho o qual realmente não existe. Um evangelho de que Jesus ele vai te salvar e daí pra frente vai ser só vida mansa. E na verdade não é bem assim. Ele fala que no mundo passarei por aflições. Você vai passar por aflições. Ou seja, você vai ter muita dificuldade durante a sua vida. Eclesiastes fala que a gente tem que lembrar do Senhor, do Criador, no tempo da nossa mocidade, antes que cheguem os dias maus. Então teremos dias maus. Sim. Passaremos por aflições. Todos, independente se eu tô com Cristo ou não, todos nós passaremos por provações e aflições. Creio eu que a diferença maior é com quem eu vou estar passando. Isso. Como eu vou estar no final? Qual vai ser esse resultado? Voltando a falar um pouco da noiva, que carrega uma mensagem, portanto uma comissão, ela também apressa a vinda do Senhor. Por exemplo, em Apocalipse 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tem sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Então está dizendo o Espírito e a noiva. Que Espírito? O Espírito Santo. E que noiva? A igreja. Os dois dizem vem. E no versículo 20 do mesmo capítulo 22 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Em outras traduções dizem: sim, eis que venho sem demora. Quem está dizendo isso? O próprio Jesus. Então a noiva clama vem. Ela tem uma pressa em cumprir a sua comissão, mas ela também tem uma pressa que o Senhor volte. Muito obrigado por ouvir esse podcast. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar e até a próxima.